Olá, amigos! Chegamos em mais um Café com Marcelo. Hoje o tema será Leonardo da Vinci, este grandioso cientista, pintor, escultor, enfim. Nós vamos falar de uma forma bastante ampla sobre este grande personagem da história da humanidade. Só um minutinho, vá coar seu café. E eu estou aqui lhe aguardando para tomar este café com o Marcelo da semana. Só um segundinho, nós já estamos de volta. Muito bem, chegamos ao Café com Marcelo da semana. Hoje iremos tratar um assunto de grande relevância, que é este grandioso personagem da história da humanidade, que é o Leonardo da Vinci. Um homem extremamente completo no sentido científico, pois afinal ele se transforma em pintor, escultor, filósofo, historiador, um homem afeito à ciência. Ele desenhava de forma exímia, né, de uma maneira sensacional. Ele desenhava vários tipos de objetos, inclusive, que fugia ao imaginário do seu momento histórico, né? Sem dúvida nenhuma, Leonardo da Vinci ele é um grande representante da arte renascentista e, ao mesmo tempo, um homem absolutamente inovador. Ele nasce no século XV, né, em 1452, e ele vai romper a barreira do século XV, entrando no século XVI, morrendo apenas no início da segunda década do século XVI. Então ele vai passar por um momento histórico de grandes transformações na Europa Ocidental, desde as grandes navegações até o rompimento do sistema católico, apostólico romano com a Reforma Protestante, né? E ao mesmo tempo ele também vai perceber uma grande influência que a Europa Ocidental vai sofrer do Oriente, principalmente com a influência árabe, que vai introduzir na Europa Ocidental uma série de novos conhecimentos. Agora, uma questão que é tão marcante na história de Leonardo da Vinci é exatamente as suas pinturas, né? Dentre elas, todos vocês já ouviram falar, todos vocês conhecem, que é a Mona Lisa. É uma obra que desperta tanta curiosidade por conta da técnica que ela foi concebida, pelo olhar, pela forma que ela se apresenta, que inclusive parece que é um olhar que várias pessoas interpretam de forma diferente, como um olhar inquisitor, um olhar cínico, um olhar de curiosidade, mas a todo momento parece que realmente ela está olhando para você, ela está olhando para a sua alma, né? Muitos, inclusive, defendem até que a Mona Lisa é o autorretrato de Leonardo da Vinci, né? E que ele, na verdade, ele brincou ali com a sua própria imagem. Todos vocês sabem que esse momento de transição entre o século XV e XVI, nós tivemos um fortalecimento da visão antropocentrista, né? Rompendo com a visão anterior na Europa Ocidental, que era teocentrista. E nesse momento, famílias ricas, como os Médicis, por exemplo, eles financiavam artistas para que eles pudessem produzir arte
para a família, né? E isso era uma forma não só econômica, né, dentro dos ateliês, mas era também a manutenção de um status dessas famílias da época. E sabendo disso, né, Leonardo da Vinci ele vai se apropriar desse momento também e ele vai, sem dúvida nenhuma, fazer parte desse movimento, né, dessa transição do 15 para o 16, e ele vai ter uma série de apoios, né, de famílias importantes, não só da Itália, que é o país onde ele nasceu, e depois ele acaba morrendo, ele já estava em terras francesas, mas ele, de certa forma, ele vai ser financiado em muitos dos seus projetos, né, tanto na área da arquitetura, como na pintura, na escultura, né, e outras áreas do conhecimento que ele navegou. Inclusive, no segundo bloco, eu quero falar com vocês um pouco como que se lidava com o conhecimento nessa época, né? E claro, como Leonardo da Vinci ele vai lidar com esse conhecimento. E no segundo bloco também eu vou indicar um livro para vocês que é uma biografia muito legal, muito robusta sobre a história deste grande personagem que nós estamos discutindo hoje aqui no Café com Marcelo. Amigos, vamos para um pequeno intervalo para você voltar e continuar tomando esse café comigo e aí a gente vai aprofundar um pouco mais sobre Leonardo da Vinci. Só um minutinho. É isso aí. Voltamos, né? Agora estamos no segundo bloco do programa e, como eu disse, eu vou apresentar a vocês a obra e a minha indicação da semana. O livro é Leonardo da Vinci, é uma biografia, inclusive ela é muito legal porque ela é ilustrada. Então ela traz uma série de desenhos, né? Obviamente reproduções dos originais, mas é muito legal para vocês terem uma ideia daquilo que ele deixou como legado. O autor é Kenneth Clark, né? Então aqui é o livro para você, se você for comprar ou buscar este livro, é exatamente esse, né? Ele é um livro, como eu disse, ilustrado, né? Ele traz várias representações e vale a pena vocês conferirem. Esse livro é muito interessante e é um livro que eu indico para você conhecer um pouco mais sobre a obra de Leonardo da Vinci. Bem, eu disse para vocês que eu ia falar um pouco sobre a ciência e esse grande personagem. Eles entendiam nessa época, né, grandes personagens dessa época que viveram esse momento histórico, como Giordano Bruno, Michelangelo, Galileu Galilei, enfim, uma série de grandes personagens que inclusive foram perseguidos pela Inquisição por pensarem de forma diferente. Esse pessoal, eles viam o conhecimento de uma forma muito diferente da maneira que nós enxergamos hoje. Infelizmente, hoje nós temos a ciência muito em partes. Então, essas partes, elas acabam criando especialistas em um determinado recorte, uma determinada área. Nessa época, não. Uma pessoa que era afeita ao conhecimento, afeita à ciência, ela tentava fazer tudo, ela tentava conhecer tudo, se aprimorar, né, em todas as áreas do conhecimento. E no caso, Leonardo da Vinci, ele tinha esse dom, né? Ele tinha essa curiosidade, essa capacidade de buscar conhecimento em várias áreas. E quando fazia isso, né, é claro que ele se aventurava por várias áreas, como por exemplo, uma área que Leonardo da Vinci vai também ter um conhecimento muito interessante, é a área da anatomia, né? Que é, por exemplo, o homem vitruviano, que todos vocês conhecem, inclusive a imagem vai aparecer para vocês. E essa imagem, ela representa uma condição humana absolutamente perfeita, né, na sua concepção. E esse conhecimento de anatomia, ele com toda a convicção, Leonardo da Vinci ele vai transcender isso para suas obras, para suas esculturas, para suas pinturas, para os seus trabalhos e os seus ensaios filosóficos.
históricos, enfim, ele escrevia, ele deixou muitos relatos e isso, é claro, hoje é usado como documento para pesquisa, para compreensão de quem foi Leonardo da Vinci, né? E uma outra coisa que é importante sempre ressaltar, esses grandes pintores, esses grandes artistas, eles sempre tinham os seus ateliês, as suas oficinas de trabalho. E muitos outros, né, foram formados dentro dessas oficinas e eram discípulos desses homens, né? E é interessante dizer que o conceito era exatamente esse, conceito de discípulo. Eles seguiam as orientações desses mestres, né? E eles eram quase que iniciados dentro desses ateliês, dentro dessas oficinas, né? Porque eles acabavam adotando as técnicas, né, que eles usavam na concepção da arte. Então é muito importante vocês perceberem que o grande legado que esses artistas, que esses grandes intelectuais, eles deixaram nessa época e para a posteridade, né, até os dias de hoje, nós estamos em 2019 discutindo Leonardo da Vinci, exatamente por conta do poder e da potência do trabalho dessas pessoas que acabou ficando para a história da humanidade e até hoje sendo admirado por todos nós devido à capacidade de construção do novo, né? E acima de tudo, a qualidade daquilo que eles desenvolviam. Meus amigos, eu vou caminhar agora para o Labirinto das Ideias e lá eu quero discutir com vocês uma questão que é a seguinte. 2019, nós vamos completar 500 anos da morte de Leonardo da Vinci. Teremos muitas, creio eu, né, muitas atividades falando sobre isso, porque é fundamental ressaltar a memória deste grande homem, né? E rever a sua memória é valorizar a ciência, valorizar o conhecimento de qualidade, né? E esse vídeo, na verdade, ele também é uma singela homenagem, né, a este grande cientista, né, que engloba aí todas as áreas do conhecimento, porque ele nos deixa algo sensacional, que é a capacidade da criação, né? O legado da arte, o legado da criação, do novo, da inovação. E por isso que o programa Café com Marcelo da semana está homenageando Leonardo da Vinci. Porque afinal de contas, 500 anos depois da sua morte, nós estamos aqui falando dele. Então só um minutinho, vai esquentar lá o seu café e rapidinho volte para tomar esse café da semana com o Marcelo. Só um minutinho, a gente está de volta. Chegamos no Labirinto das Ideias, momento do programa que nós devemos fazer uma pequena conclusão, mas na verdade a gente vai aqui falar um pouquinho mais sobre o legado de Leonardo da Vinci. Como eu disse no bloco anterior, né, 2019, nós estamos aí construindo um marco de 500 anos da morte de Leonardo da Vinci e lembrando que aquilo que fazemos quando há qualidade permanece nesse mundo. E esses homens deste tempo, né, como eu disse no início do programa, a transição do século XV para o século XVI, a mentalidade era construir para a eternidade. Hoje, infelizmente, a gente constrói muito para ser descartável. E a obra sensacional que Leonardo da Vinci nos deixou em várias áreas do conhecimento, em várias áreas da ciência, da arte, etc., foi tão significativo no seu tempo que permanece até os dias de hoje, né? Nós temos a Santa Ceia, por exemplo, que é uma representação, um quadro sensacional, né? E que está até hoje fazendo parte de uma série de bancas de pesquisa, bancas de doutorado, pós-doutorado, análises de história da arte, enfim, muito amplo, né, as pesquisas ainda
que existem sobre essas obras, sem contar tantas outras. Como eu disse, o livro que eu indiquei da semana, vocês vão ver a quantidade de desenhos que Leonardo da Vinci fez, né? E que muitos ficaram guardados, ficaram arquivados, mas são ideias que eram ideias absolutamente revolucionárias para o seu tempo, né? Porque ele tinha essa cabeça inovadora. E o que eu quero trazer como uma reflexão aqui no Labirinto é exatamente dizer que nós, como seres humanos, nós temos que sair da nossa condição que é imposta, que é uma condição muito engessada, muito presa na casinha ali. A gente tem que pensar fora, a gente tem que transcender, a gente tem que ver o que está além, né? A nossa capacidade de produzir abstração é muito importante, porque através da abstração eu consigo romper os limites mentais, né? Os limites do meu conhecimento, os limites da minha percepção, a percepção de mundo, a percepção do objeto. É a mesma coisa quando você vê um livro, quer dizer, o livro não acaba no livro, né? A abstração que há sobre o livro é que há, desde a natureza até passando pela linha de produção, o trabalhador que investiu aqui, né? O processo de transporte, o processo de transformação da matéria-prima, a concepção do autor, o trabalho intelectual, alguém pensou e materializou nesse livro, até chegar numa loja, até chegar no consumidor que sou eu, e depois a leitura que produz uma abstração. Então, através desse livro, você consegue transcender barreiras incríveis. Então, quando eu olho um objeto, ele não pode terminar no objeto. Eu tenho que ampliar a concepção da observação, entendendo todo o processo que esse objeto possui. E Leonardo da Vinci, como tantos outros, eles conseguiam ter a condição de perceber não só a origem, como as consequências daquilo que ele produzia, né? E por isso, tantas inovações, tantas coisas novas, tantas produções intrigantes, né? Como eu falei no primeiro bloco, a questão da Mona Lisa, por exemplo, que na verdade todo mundo imagina que é um quadro muito grande, mas na verdade é um quadro pequeno, né, em termos de tamanho, mas é grandioso em termos de questionamento, porque ela olha para você de uma maneira que, para cada pessoa, ela desperta um determinado tipo de sentimento. Então é um quadro, é uma obra que ela tem uma profundidade tamanha que inclusive supera às vezes até o ser humano, né? Quando você está conversando com alguém, parece que aquela obra ela transcende isso através da sua profundidade, né? E das técnicas, é claro, que Leonardo da Vinci adotou para a concepção daquela arte. Bem, então diante disso, eu quero que vocês reflitam o seguinte, né? A grande proposta do Café Todo Mundo Sabe é a reflexão, né? É o pensar, é o transcender. Então, toda semana a gente traz um tema para que você possa pesquisar, para que você possa ler livros, ver vídeos, documentários, saber um pouco mais sobre aquilo que a gente está dizendo, enfim. O grande objetivo do Café com Marcelo, meus amigos, é despertar em você, né, a curiosidade, para que você pesquise mais, que você conheça mais, né, usando essa ferramenta sensacional que é a internet. Então eu espero que você pesquise mais. Num programa de 18, 20 minutos a gente não consegue objetivamente falar sobre a obra de Leonardo da Vinci, né? Não tem como, mas são algumas dicas, algumas pitadas de informação para que você possa assim buscar mais informações ou levar isso para a família, para você levar isso para os seus amigos, para você dialogar sobre o assunto que nós discutimos aqui e, claro, tomando um belo café, né? No caso agora, tomando café com Marcelo. Meus amigos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, como eu sempre falo, nós dependemos de você para continuar esse projeto, né? Clica lá no sininho para você poder receber as nossas atualizações.
não é? E querendo, visite o meu Instagram, Facebook, é só digitar lá Marcelo Lambert, você chega nas minhas redes sociais, né? E, como sempre, ótimos comentários no nosso canal, sempre de muita qualidade, as pessoas deixando aqui várias informações legais, comentários legais, é isso que nós queremos, né? O nosso objetivo é qualidade, levar qualidade para as pessoas. Não se esqueçam, 2019, 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, né? Um homem que deixou um legado incrível para a humanidade e para todos nós. Então não se esqueça de pesquisar um pouco mais sobre isso, né? E como esse ano a gente vai estar aí comemorando, entre aspas, a ideia de comemorar no sentido da obra que ele deixou, do legado que ele deixou, eu digo a vocês, pesquisem mais sobre Leonardo da Vinci porque você não vai se arrepender. É um grande exemplo que pode nos inspirar muito para os nossos projetos. Um grande abraço do Marcelo Lambert e toda a equipe do Café com Marcelo. Até o próximo programa.